Sejam muito bem-vindos a mais um fascículo e pá, outra vez as mesmas estradas, sempre no mesmo sítio. Não tem estado fácil sair do Porto, para alguns sítios que eu queria visitar, mas quando estive de férias esteve um calor infernal, era impossível andar de moto. O interior, eu normalmente quando saio do Porto para passear tenho tendência para ir mais para o monte, para a montanha. Está tudo a arder, o tempo não tem sido muito, portanto, mais uma vez os mesmos sítios do costume, do trabalho. Tenho que aproveitar as deslocações de casa para o trabalho para fazer alguns vídeos, e como isto é sempre autoestrada, às vezes acho que isto começa a dar uns vídeos um bocado aborrecidos. Portanto, como a paisagem é quase sempre a mesma, tenho que apostar nos temas que abordo para ver se os vídeos ficam minimamente interessantes. E hoje o tema que eu me lembrei de falar é sobre a legalidade das dashcams e das actioncams quando usadas num carro ou numa moto, neste caso no capacete, para gravar a via pública. Eu tenho lido alguns comentários por essa internet de malta que ainda tem algumas dúvidas, e pronto, eu vou aproveitar para dar a minha opinião quando acabar a autoestrada. Por isso, já fiquem por aí que nós já falamos outra vez. Então, em relação às action cams e às dashcams, parece que há pessoal aí que ainda tem algumas dúvidas em relação à legalidade de usar as mesmas associadas a uma moto ou a um carro para gravar um percurso. E essas dúvidas vieram de um artigo da Comissão de Proteção de Dados, que não fez mais do que interpretar a lei à letra e vieram dizer que era proibido fazer qualquer imagem da via pública. Portanto, segundo a interpretação deles, estes anos todos que se tira fotografias ou que se grava vídeo para reportagens jornalísticas ou não, ou para reportagens turísticas, seja o que for, tudo que seja fotografia era proibido, o que não é verdade. Pelo que eu estive a ler e li até a opinião a interpretação de um advogado que está ligado ao motociclismo, fazer imagens de uma panorâmica geral da via pública não é proibido. Portanto, gravar o que se passa não é proibido. O que pode ser proibido é gravar um objeto específico, ou seja, ou uma pessoa específica, gravar um carro em específico, gravar uma pessoa em particular e sem autorização do proprietário ou da própria pessoa. Isso pode ser proibido. Mesmo assim,
No caso de um carro, por exemplo, um gajo pode gravá-lo sem autorização do proprietário. Se o proprietário na altura não manifestar interesse que não se grave o carro, pá, não há problema em gravar. Depois também depende do que se faz com as imagens. Até podemos gravar imagens sem autorização dos intervenientes, depois utilizá-las sem autorização em plataformas públicas, sem autorização das pessoas, é que é proibido e pode dar aso a alguns a processos judiciais. Isto no caso da gente estar na via pública e gravar uma pessoa em específico ou um carro em específico. Portanto, quando algo específico é o objeto principal da gravação. Pá, imagens gerais, assim, do que se vai passar, como eu vou fazer agora, isto não tem qualquer tipo de problema, é perfeitamente legal, sempre foi. Não era agora que eu ia deixar de ser. Eu, inclusive, não conheço nenhum motoblogger em Portugal que tenha sido alguma vez multado ou incomodado pela polícia por usar uma action cam no capacete ou na moto ou onde quer que seja. Eu, inclusive, já fui parado pela polícia com a câmara no capacete a gravar e os agentes da PSP não fizeram qualquer reparo à situação. Inclusive publiquei essas imagens no YouTube, num dos vídeos que fiz, só que, como é lógico, tive o cuidado de ocultar a identidade dos agentes da polícia com quem eu estava a falar. Porquê? Porque eles estavam a ser o objeto principal da gravação, nesse caso, e eu não tinha autorização deles para publicar as imagens, portanto, ocultei a identidade dos agentes. Num vídeo lá dos primeiros, lá do início do canal, também houve um fulano que bateu na moto do meu filho e fugiu, tive que o parar à força na estrada. Pá, acabei por gravar toda a conversa porque sei lá, não sei, porque poderia fazer falta depois por causa do seguro. Como a pessoa em causa e o carro da pessoa em causa eram também os objetos principais da gravação, eu tive o cuidado de ocultar matrículas, ocultar a identidade da pessoa em causa. Portanto, como tenho estado a dizer, quando a gravação tem um objetivo, se incluir pessoas ou propriedades privadas, convém que se tenha autorização para gravar ou então para publicar as imagens. Se as imagens for de uma panorâmica geral da via pública, não há qualquer tipo de problema em gravar as imagens, até porque no caso dos carros, cada vez mais os carros já vêm com dashcams de origem que gravam automaticamente tudo o que se passa à volta do carro. E como é lógico, se isso fosse uma situação ilegal, nunca iriam ser autorizados a ser comercializados com esses equipamentos. E por hoje era isto.
espero que tenham gostado do tema. Fiquem bem, divirtam-se e até ao próximo fascículo.